Então, muito boa noite, bem-vindos todos que já se conectaram aí com a gente. Essa aula, um tema muito interessante, né, que eu achei importante trazer porque um dia eu tomei uma decisão, né, já tem 1 ano e meio que eu tomei a decisão de não comprar mais roupa, né. Claro, algumas coisas a gente precisa comprar, mas assim, o vestuário mesmo que eu saio usando, né, ou roupas que eu uso em casa, também não compro mais, eu faço. Então, por isso que eu escolhi esse tema, faça suas roupas e seja surpreendente para trazer hoje para vocês. Então, fica com a gente até o final, assiste essa aula até o final e você vai aprender mais sobre tecidos, acabamentos ideais, né? Eu vou apresentar alguns tecidos. Eu sou bem detalhista na hora de escolher tecidos para trabalhar, então eu vou apresentar tecidos interessantes, tecidos que são tendência, né? Que no momento são tecidos procurados e cortes que favorecem o meu corpo. Então vou explicar também essa coisa de você fazer roupas para o seu tipo de corpo, para atender as suas necessidades que você geralmente não consegue, né, ter atendidas no fast fashion, no mercado aí, mundão afora. E também vou falar um pouco sobre os pontos que eu usei, né, como que eu cheguei nesses modelos, para que ocasiões eu criei esses modelos, né, e o porquê dessa minha decisão. Então, desde já, tem um link azulzinho aqui logo acima. Clica nesse link, já se inscreve para a nossa próxima aula, que não vai ser uma live no Face, né? Vai ser por uma outra plataforma. E nessa aula do dia 5 de dezembro, eu vou falar sobre como fazer a sua primeira peça de roupa surpreendente. Então, esse assunto de hoje já é uma introdução, né? Sobre alguns pontos positivos aí de você estar fazendo as suas próprias roupas. Então é só clicar no link, vai aparecer a minha foto, tem um cronômetro lá fazendo a contagem regressiva para a nossa próxima aula. Já se inscreve e garante o seu lugar nessa próxima aula. Kate, a Lourdes Salles desejou boa noite, ela está falando de Mossoró, Rio Grande do Norte. Oi, Lourdes, obrigada pela presença. Eu comentei aqui também para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, ou tirar alguma dúvida, para colocarem aqui nos comentários, né? Quem sabe você consegue estar respondendo para elas. Ótimo. Então, gente, pode interagir com perguntas, tá? À medida eu vou mostrar algumas fotos, vou falando sobre os tecidos. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a foto, sobre o modelo, o que eu usei, pontos empregados, como que eu cheguei naquela modelagem, vocês podem perguntar, que o interessante da live é isso, é poder responder as dúvidas de vocês ao vivo. Let's go, costureiras! Primeiro eu vou falar sobre por que eu decidi, né, fazer as minhas próprias roupas. Daqui a pouco eu entro nesse primeiro modelo. Eu decidi criar o meu próprio guarda-roupa porque eu tenho 3 manequins diferentes no meu corpo. Então, eu tenho medidas do manequim 34, algumas medidas do manequim 38 e uma medida do manequim 40. Então, principalmente quando eu ia comprar calça, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque as pessoas pensam que só pessoas gordinhas têm dificuldade para comprar roupa. Isso não é verdade. Né? Dependendo de como são suas medidas, se elas não são padronizadas num manequim apenas, você vai ter dificuldade para comprar roupa, né? Então, quando eu ia comprar calça, às vezes eu gostava muito de uma calça e eu tinha que fazer uma verdadeira cirurgia na calça para ela ficar legal em mim. Então, eu tinha que comprar uma calça 40 para entrar no quadril, diminuir a cintura para um 34 na época, né? Que hoje nem sonhando. E tinha que fazer as barras porque eu não sou alta, né? Eu tenho 1,65 m. Então, assim, era uma cirurgia e acabava não compensando comprar aquela roupa. Outra coisa também que me chateava muito é a coisa do tudo igual, né? Tecidos, às vezes você tem condições de usar tecidos mais versáteis e você não encontra, né? É sempre a mesma tendência ali, as pessoas usando a mesma coisa. Né? E existem modelos e tecidos que são atemporais, que você vai poder usar
a cada estação, que geralmente não é isso que a indústria trabalha. Como a indústria quer vender, o que é justo, né? Você tem roupas para cada estação. E eu acho importante a mulher ter no guarda-roupa roupas que ela pode usar durante o ano inteiro, né? Que você pode, de repente, guardar e daqui a pouco voltar a usar, ou transformar aquela roupa. Então, justamente por esses motivos, eu decidi fazer as minhas próprias roupas. Outro motivo também foi a sustentabilidade, né? Porque ter um guarda-roupa menor, com menos peça, porém um guarda-roupa mais versátil, que me permita combinar mais coisas, ter vários looks, com poucas peças eu consigo montar vários looks, e algumas peças que eu criei que são peças versáteis, que a mesma peça pode se transformar em vários modelos. Então, essas ideias que eu procurei levar para o meu guarda-roupa e tem feito, assim, sucesso. Eu estou até conseguindo vender algumas peças, né, inspiradas no meu uso mesmo, no dia a dia. As pessoas me vêm usando e perguntam, você tem o tecido, você tem essa roupa para vender? Mas a maior vantagem também foi econômica, porque, assim, todo ano tem aquelas comprinhas, né, de roupa para toda a família. O que está faltando no meu guarda-roupa? E eu não tenho mais essa despesa de comprar roupa para mim. Né? Eu passei até por uma situação interessante nos últimos dias, que eu fui a uma loja conhecida aqui na nossa cidade, que não tem os preços muito populares. Eu queria vários baby looks de cores diferentes. Aí, quando eu vi o preço da roupa, da blusa, eu pensei, poxa, em quantos minutos eu faço essa baby look? Calculei, né? Eu acho que eu levo 1 hora para fazer cada uma daquelas baby looks simples, com a golinha V. E daí eu estava em Goiânia, passei em uma loja, pesei os tecidos, paguei uma coisa de R$60 nos tecidos e fiz 5 baby looks. Né? Então eu gastaria uma média de R$500 se eu fosse comprar isso na loja. Eu fiz uma economia enorme, não gastei nem R$100. E tenho todas as cores de baby look que eu queria. Levei menos de 1 hora para fazer cada baby look, porque eu cortei todas no mesmo corte, cortei tudo junto. Então isso é fabuloso, né? Imagina que você tem um evento no fim de semana, né? Você não vai precisar sair desesperado atrás de uma roupa. Você pode escolher um tecido legal e cortar um modelo simples, mas com um tecido bacana, né? E vocês vão ver que as peças que eu criei para o meu guarda-roupa são simples, né? Na verdade, não tem nada complicado. E eu consigo vestir em todas as ocasiões. Então agora eu vou começar a vou mostrar o primeiro look e vou falar um pouco sobre os tecidos. Show, eu amo esse short. É um short de couro fake, né? Tem gente que chama de pele sintética, couro ecológico, enfim, ele é um couro fake. A diferença é que esse couro fake ele tem um leve esticamento, que eu acho super importante. Porque assim, esse short não é tão colado, mas se for uma calça, né, um tubo, igual eu vou mostrar outros modelos que eu fiz com esse tecido, é interessante ter um esticamento. Tem alguns corinos, né, que eles têm uma película de tecido no avesso, que não permite que o tecido estique. E essa pele sintética que eu encontrei, ele tem um esticamento, né? Isso eu acho importante porque esse que tem um esticamento, ele demora mais para descascar, né? Eu passei por uma experiência de guardar uma mala com umas roupas de inverno. Teve 2 estações de inverno aqui em Brasília que não fez aquele frio. E essas roupas ficaram na mala. Quando o frio veio, 2 anos depois, eu fui abrir a mala para lavar as roupas e usar. Eu lavei. Quando eu vesti, a roupa desintegrava no meu corpo, que eram esses corinhos que são revestidos e não esticam. Então eu aprendi, né, a testar, ver se o couro fake estica. Esse que estica é o couro fake que dura 3, 4 anos tranquilo. Então evita comprar aquele couro que só tem uma películazinha por trás, ou que tem uma traminha de tecido por trás. Esse aí é fazer e daqui uns 2 anos, talvez até menos, ele descasca. Né? Então eu usei o couro fake, né, com esticamento para fazer esse short. Fiz um short folgadinho com bolsos laterais, né? Ali na foto não está mostrando as costas, mas ele tem uns recortes. É uma peça básica, folgadinha. Eu consigo usar tanto de noite, né, igual eu tô com
uma combinação aí, uma segunda pele com uma combinação por baixo e uma bota. Então eu posso usar para ir tanto num evento à noite, uma noite, né, que não esteja tão fria, e também posso usar de dia para ir em alguma ocasião durante o dia que não está pesado, porque eu não estou com nenhum acessório, né? Para a noite você já pode colocar um acessório. E aí essa blusa segunda pele, eu usei um tule de malha, né? A gente tem diversos tules aí no mercado. Tem os tules que não esticam tanto, que são usados para decote V em vestidos de festa, que são usados mais quando você vai aplicar alguma pedraria ou quando quer causar um efeito de nudez, transparência. Esse não, esse é um tule de malha. Então ele vai esticar bem, né? Ele está bem coladinho. Você pode usar com top, com uma blusinha por baixo. E fica bem legal, e a vantagem também é poder usar uma manga num dia quente, porque como ele é todo vazado, cheio de furinhos, eu consigo usar mesmo num dia mais quente, né, uma manga comprida. Como eu sou tatuada, às vezes quero uma roupa mais fechada para ir em algum lugar e tal, mais formal, aí eu gosto dessa segunda pele para isso. Então, são tecidos que exigem acabamentos. No caso da blusa manga comprida de tule, ele foi feito na Overlock, né, que é uma máquina específica para malha, também usada para tecido, mas uma máquina específica para malha. E também usei galoneira nos acabamentos de punho, né, e barra. Tem um acabamento no decote que foi feito na máquina reta, mas por um capricho meu, mas eu também poderia ter resolvido todo na galoneira os acabamentos dessa segunda pele. O short, eu trabalhei na máquina reta e na overlock, né? E uma coisa legal que eu tenho para falar para vocês é que mesmo a máquina doméstica consegue costurar o couro sintético, né? O couro fake. Claro, esses mais finos, com esticamento, eu tenho visto até dando as minhas alunas têm experimentado fazer modelos no suede e no couro fake, e está sendo possível costurar na máquina doméstica. Então, desde que você use uma agulha adequada, né, número 14, número 12, e você pode também usar um silicone, aquele vidrinho de silicone, você pode molhar a ponta do dedo e ir passando onde você vai costurar, que aí a máquina vai deslizar facilmente. Então você pode sim fazer um shortinho desse numa máquina doméstica. E se você não tiver overlock, você não precisa dar acabamento nas costuras internas, porque esse material não vai desfiar, né? Você pode ou passar um zigue-zague ou deixar sem costura nenhuma, que eu já vi até peças de marcas famosas que são em couro legítimo ou couro fake que não tem acabamento por dentro, só por fora. Então, tranquilamente, você pode deixar também sem overlock. Se tiver alguma dúvida sobre esse look ou os materiais usados, vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu volto no look. Kate, a Lourdes perguntou aqui como você faz para modelar as suas roupas. Ah, sim. Lourdes, como eu já tenho, né, uma prática com modelagem há quase 10 anos, eu gosto de fazer sempre em cima de alguma referência, né? Mesmo podendo fazer os moldes do zero, eu procuro pegar alguma peça que me veste bem e fazer uma base por ela. Isso é uma dica boa para quem está começando. Quando você for desenvolver um modelo para você, procura no seu guarda-roupa uma peça que te veste bem, que você possa, a partir dela, fazer o modelo que te interessa. Então, por exemplo, aí é um shortinho, né? Eu tenho uma calça mais folgada, que eu gosto, e aí eu tirei um pouco o gancho dela, porque eu gosto de um gancho mais baixo, né? E eu gosto de short mais folgado. Hoje é difícil você achar um short folgado, tudo muito apertado e curto, né? Então eu tirei o desenho do gancho dessa calça e fui mudando as características aí que eu queria. Como esse bolso é um bolso lateral invisível, ele não é aquele bolso faca, eu não precisei modelar formato de bolso, né? Eu fiz só o desenho na costura e depois dei os cortes e fica esse bolso aí. Então, a dica sobre a modelagem é você buscar no seu guarda-roupa alguma peça parecida com o que você quer fazer, ou que pelo menos tem o shape, né? Que é o formato da roupa que você quer, e a partir dela você pode fazer a modelagem.
Na minha próxima aula, no dia 5, vou repetir que tem um link aqui acima, né, um link azulzinho, você vai clicar depois da live, não sai daqui agora, e vai se inscrever, que na próxima aula eu vou falar sobre como fazer a sua primeira peça surpreendente. E aí entra nessa questão da modelagem também. Let's go! Vamos ver agora o nosso próximo look. Então, como eu havia falado, esse couro fake também dá para fazer umas peças mais justas. Nesse look eu estou usando uma flare, né, que tem uns recortes, uns detalhes, com o mesmo tecido, mesmo couro fake daquele shortinho folgado. E por isso que eu falei que é importante que ele tenha algum esticamento, porque aí eu fiz uma peça mais ajustada, né, ela é bem colada e folgada só embaixo por conta do modelo. Mas vê que onde ela é justa, né, ela veste bem, sem desconforto. E aí também estou usando nessa foto um colete que é super versátil. Ele é um colete de amarração, então dá para fazer vários modelos, mostrando mais a barriga ou cobrindo, usando um top por baixo. Esse tecido do colete, eu usei um tule poá, que também é um tule de malha, porém ele não tem muito esticamento, né? Ele é um tule com uns bordadinhos de bolinha, por isso chama tule poá. E está sendo muito usado em t-shirts, né, camisetinhas, já vi em vestido, né, e essa coisa da transparência também é muito legal, você poder usar com outra peça por baixo e fazer diferentes amarrações. Como eu falei, eu gosto de peças assim, que eu posso usar de formas diferentes, né, e colocar acessórios e ir mudando a proposta do look. Então esse tule, ele também é de fácil acabamento, ele é um tecido mais fininho, então você pode usar tanto a reta para fazer as barrinhas dele, como overlock nas emendas, né? Eu gosto, com a reta é legal trabalhar as costuras francesas. Eu gosto de fazer as barrinhas dele na máquina reta mesmo. Não gosto muito de trabalhar com galoneira nele, mas eu já vi pessoas que fazem camisetas com ele na galoneira para facilitar, né, deixar mais rápidos os acabamentos. Mas o que eu gostei desse tule foi justamente, né, a proposta do poá, que aí dá mais detalhe, e eu fiz os acabamentos dessa regatinha, desse colete com viés de lingerie. O viés de lingerie é legal, eu estou aprendendo a usar ele mais nas peças casuais pela facilidade dele, porque assim, o viés preparado, o viés de tecido, a gente tem que dobrar várias vezes. O viés que a gente compra pronto, nem sempre, né? O viés de destaque dá um acabamento legal, ele é um pouco duro. E o viés de lingerie, ele não precisa ser dobrado mais de uma vez, né? Ele só dobra uma vez. E aí, para essas malhas, para esses materiais sintéticos derivados de malha, eu tenho usado essas tiras de viés de lingerie para dar acabamento nos decotes, né? A blusa anterior que eu mostrei também tinha um decote com acabamento no viés de lingerie. Então, esse foi o segundo look. Tem alguma pergunta sobre esse look? Vocês podem digitar aí nos comentários que eu volto nele. Só explica direitinho, que os comentários é o balãozinho que tem logo embaixo. Isso, embaixo da transmissão tem aí alguns ícones, né? O balãozinho é onde você vai clicar, já vai aparecer o espaço para você escrever seu comentário, é só dar um enter ou clicar em enviar. E uma coisa interessante ainda sobre esse look é que a barra dessa calça flare eu não fiz, eu só cortei um corte bem preciso, né, sem mastigar, e ele não vai desfiar de jeito nenhum. Inclusive, eu lavo essas calças na máquina de lavar normalmente com outras peças. Não tem assim... Claro, se você é cuidadoso, quer lavar a mão, né, ou quer mandar lavar a seco, eu lavo normalmente. Então, só para contar aí, para quem quiser usar, não tiver ainda experiência com esse tipo de tecido, vale muito a pena. Vamos pro próximo. Eu adoro esse look também. Então, eu pensei nesse vestido com um camisetão mesmo, aquele dia que você não quer pensar no que vai vestir, você só joga e pode colocar com cinto para marcar a cintura ou não.
E ele também é aquela roupa que fica pedindo um acessório, né? Se você só vai ali, vai no banco, vai no trabalho, você coloca ele basiquinho. Se você vai num evento, já pode colocar um colazão. E eu gostei muito desse tecido. Eu fiz camiseta com ele também, que eu vou mostrar depois. Só que é um tecido delicado de trabalhar. Aí é um plissado de malha, né? Eu fui meio no contrafluxo e cortei ele no sentido horizontal. As pessoas gostam de sempre tecido que é canelado, cortar no sentido vertical, porque o sentido horizontal, tudo que é riscado no sentido horizontal causa aquele efeito de deixar a pessoa maior. Mas como é um preto, né, e eu achei legal cortar nesse sentido, deu um caimento legal. Aí ele saiu meio que um tubo, né, só que é um tubo mais solto, com manguinhas forradas. Eu forrei ele todo. Pro forro eu usei aquele forro de malha elanquinha. E esse plissado é uma malha também, só que ele não tem aparência de malha. Ele tem um leve esticamento que, se você usar ele muito justo, deforma. Então, por isso que eu fiz uma peça mais solta, né? E usei essa malha de elanquinha no forro. Nos acabamentos, eu usei overlock e só na barra do vestido e do forro que eu usei galoneiro. As mangas eu fiz duplas, forradas, o que deu a elas peso. Então, por mais que seja uma malha, olhando para o look você não imagina. Você vê como um tecido pelo caimento que o forro causa, né? Deixa a roupa mais pesada, com um ar mais sofisticado. E dica para trabalhar com essa malha plissada. É muito importante você evitar esticar na hora de costurar. Eu trabalhei com overlock, então tanto o forro de elanquinha como essa malha, se é esticada, causa rachaduras no tecido. Então é um tecido frágil. Inclusive depois de pronta a peça, ter o maior cuidado também, não lavar na máquina, né? Evitar sentar em lugares ásperos, porque puxa fio, tá? Então é um tecido muito bonito, mas que exige os seus cuidados. Logo mais eu vou mostrar uma camiseta bem legal que eu fiz com ele. Ele tem uma aparência bem chique, assim, ele tem um leve brilho, né? E não é quente, é um tecido fresquinho. E tem aquele conforto da malha, mas com uma aparência sofisticada de tecido. Então, o nome do tecido é plissado, malha plissada. Vamos pro próximo. Kate, a Marilda, tá dando aqui boa noite, ela tá falando de Curitiba. Oi, Marilda! Fica aí com a gente, que eu tô mostrando meu guarda-roupa. Esse look é um look de veludo. Esse conjunto também eu amo, falta às vezes ocasião para usar, mas é um look muito legal. Eu usei um veludo, que ele tem um esticamento bacana, ele não é tão grosso, né? A regata eu coloquei um forro de viscolaicra para dar uma encorpada. Coloquei um bojo também, porque como é uma blusinha de alça, não precisar usar sutiã, né? Fica feio, então coloquei um bojo. E tem uma amarração no decote. Eu coloquei alguns ilhóis, né, para poder dar aquele arzinho de corset e tal. E é uma roupa que dá uma modelada, né, dá uma modelada no corpo, é bem acinturada. Só que eu inovei fazendo uma regata um pouco mais comprida, porque toda vez que eu ia procurar uma regata de alça, me incomodava aquelas regatas curtas, porque às vezes você quer usar uma calça mais colada e fica chato, né? Você usar com uma calça colada, com uma blusa colada e uma blusa curta, né? Nem todo ambiente fica legal, não é academia. Então, eu fiz mais compridinha a regata para velar o bumbum mesmo, para poder usar com essa calça que também é justa, mas é uma flare que dá uma certa elegância. E nas laterais eu fiz uma fendinha, uma abertura lateral, para dar uma descontraída, para não ficar um look também muito festa, muito noite, né? Para dar um ar mais esportivo. E aí o veludo é um tecido que exige um certo amor na hora de costurar, porque assim, suja as máquinas, suja o ambiente, ele cresce, né? Você corta de um tamanho, quando você vai emendar ele dá pontas. Então o meu conselho vai trabalhar com um veludo,
alinhava tudo que você for costurar com veludo, porque senão no ato da costura ele vai crescer. E ele vai ficar com... Ele não vai casar, ele vai dar pontas, né? Use de forro uma malha também, né? Se é aquele veludo que estica, você vai usar uma malha que estique parecido. Eu tenho usado a viscolacra e tenho usado a elanquinha. A viscolacra é melhor porque ela não racha, né? A elanquinha tem esse problema de esticou, rachou. Então, nesse look eu usei overlock, algum acabamento nessa regata, por conta dos ilhóis que eu coloquei no decote, eu usei a máquina reta. E eu usei umas alcinhas de rabo de rato, aquele que estica, não é aquele sequinho não, é o que estica. E para prender o rabo de rato, eu precisei usar um ponto bem apertado na reta. Antes de fazer a viradinha do forro, né, eu tive que dar bastante travetada ali, bastante costura reta nele para segurar, né, as alças de rabo de rato. E aí a cordinha eu usei uma corda de cetim, né, coloquei umas ponteirinhas na ponta. E esse look eu já usei para evento à noite. Às vezes eu uso só a calça com um blazer, fica bem legal, né? Só que o veludo para o meu ambiente de trabalho já não dá, porque costurar vestido de veludo, né, você fica parecendo um novelo de linha no final do dia. Então, realmente eu uso mais para sair mesmo à noite. A barra da flare eu fiz na galoneira. O veludo super aceita galoneira. As costuras retas, costura de galoneira, praticamente somem no veludo. Então, é um tecido fácil de você bolar em um vestidinho. Eu já cheguei a fazer um look de festa com veludo em menos de 3 horas. Assim, cortar e costurar. Porque o veludo, ele é muito fácil de aceitar acabamento simples, né? Um acabamento de galoneira, uma viradinha, né? Ele tá feito acabamento. Mas, em contrapartida, tem que ter esses cuidados que eu falei sobre alinhavar, né? Ter todo o cuidado para ele não aumentar de tamanho. Então, dúvidas sobre esse look? Escreve aqui no comentário. Pode falar comigo que eu vou responder antes da live acabar. Let's go! Show! Esse cardigan, ele é de suede. É aquele suede mais fininho, né? Um suede fake, que o pessoal fala, mais fininho. E eu fiz, porque assim, aqui em Brasília não tem frio, né? Aí tem às vezes dá umas esfriadas rápidas. E eu acho que o suede não esquenta tanto. Então eu queria um casaco mais comprido, com movimento, que não pesasse tanto quanto um blazer. E eu não queria forrar. Então, eu gosto também de casaco, jaqueta que tenha a manga bem ajustada e seja folgada no corpo, né? Eu faço isso com os meus blazers, porque eu gosto de esgarçar a manga, né? Puxar, então se for folgada não obedece, fica voltando. E aí eu fiz esse cardigan no suede, porque eu consigo velar bem a roupa que eu estiver usando por baixo. Então, se eu quiser não pensar muito no que eu vou usar por baixo, eu jogo ele por cima e ninguém vai reparar muito no que eu estou usando por baixo. Mas, geralmente, eu uso com short ou eu uso com uma calça como essa da foto, que é um modelo calça montaria. E eu fiz ele com pontas, né? Então, na verdade, é uma modelagem super fácil. Você tendo um molde legal de mangas, a modelagem desse cardigan é um retângulo gigante, né? Que aí, ao cair no corpo, vai dar essas pontas. O que eu achei muito show de trabalhar com suede foi os acabamentos fáceis, porque assim, você não precisa se preocupar em dar acabamento nas bordas dele. Eu fiz sobrepondo a costura do ombro, né? Então, a costura do ombro, ela não é emendada, ela é sobreposta com a costura reta. E a costura do punho das mangas foi o único que eu usei galoneira, mas eu poderia ter resolvido ele todo com máquina reta. Até o overlock é dispensável, então você pode fazer um casaco maravilhoso de suede, não precisa ter overlock, basta a sua maquininha de costura reta mesmo, e você pode, ao invés de sair emendando, escondendo as costuras, simplesmente sobrepor as costuras, porque isso já dá um detalhe nele. Ele é um tecido muito permissivo, assim, de você deixar sem barra, né, tendo um corte preciso, você cortando certinho sem mastigar. Nesse caso aí eu não fiz barra
e as mangas eu poderia ter só dobrado e feito uma barra normal, mas aí como galoneira é um acabamento rápido, né, eu acabei fazendo a galoneira. Mas no decote ele não tem acabamento nenhum, ele simplesmente foi bem cortado, né, e emendas aparentes você pode deixar, não tem problema algum. E ficou um casaquinho de meia estação, né, apesar dele ser longo, ele é estiloso, mas eu uso assim até sem muito frio, dá pra usar porque é um tecido que não é tão quente, né, e super gostoso no corpo, super confortável. Agora um alerta, quando você for trabalhar com suede e for cores, né, fortes, lava o seu tecido antes de costurar, porque eu passei um pouco de apuros e não sabia que soltava tinta, e soltou tinta na mão, e eu passei no rosto e eu não vi, então enfim, foi aquele transtorno, né, que você já sabe se trabalhou com tecido que solta tinta. Então lava antes, né, normal, porque essas malhas todas estão vindo tingidas, né, são aí artifícios da indústria para baratear o processo, né. Então, antigamente nem todos os tecidos podiam ser tingidos, principalmente malha, não era tecido para ser tingido, mas hoje praticamente tudo é tingido, né? Então, vamos pro próximo look. Se tiver pergunta, gente, aperta no balãozinho aí embaixo, clica no balãozinho e escreve sua pergunta, que a gente responde aqui ao vivo. Bom, esse look eu já uso menos, mas quando tem uma ocasião, né, e tal. Ele é um tubo bem ajustado. Essa malha eu tô gostando muito de trabalhar com ela, que é conhecido como fit crepe ou crepe de malha. É uma malha, né, tem as vantagens da malha para quem gosta, né, que se ajusta bem ao corpo. Você pode fazer roupas bem coladas, acinturadas, para quem gosta. E tem uma aparência, um toque de crepe. Então, você vai ter uma roupa bem ajustada ao corpo, sem precisar estudar muita modelagem para fazer aquela roupa toda estruturada. E vai ter um toque e uma aparência de tecido, de crepe. Aí eu fiz um corte ali, como eu tô nessa vibe do couro fake mesmo, tô a louca do couro fake. Eu fiz esse recorte com uma emenda aí em couro fake, porque eu fiz uma saia assim também. Então eu queria um vestido com essa ideia. E a gola rolê, que eu gosto muito. E assim, já tem modas, vai e vem, de modelos diferentes. Mas eu gosto dessa gola rolê tradicionalzinha, toda fechada. Eu acho que me alonga. E realmente esse modelo me alonga. Quando eu tiro foto com ele, eu me vejo bem mais alto, né? E essa gola também tem uma coisa legal que eu não usei, por mais que pareça, olhando a foto, foram 3 tecidos combinados. Então, tá aí uma ideia também para vocês não ter medo de misturar tecidos. Aqui eu tenho o fit crepe no corpo do vestido, eu tenho o couro fake nesse recorte e eu usei uma malha de tule, que daquela primeiro look que eu mostrei, daquela segunda pele, para fazer a gola. Porque aí eu não preciso sentir frio para usar essa gola, né? Eu posso usar no calor também porque ela é de tule de malha, então ela é fresquinha, né? Mesmo sendo uma gola mais fechada, ela não vai me fazer suar. Então, eu gosto muito de pensar, quando eu faço as minhas roupas, no conforto, né? Quando você compra um look, às vezes mais para festa ou para noite, eu já vi amigas minhas morrerem, sofrerem para usar uma roupa, né? Passa a noite inteira mal, desconfortável, com aquela roupa que está marcando, que está machucando. Às vezes uma roupa que ela não consegue nem comer nada, nem respirar. E eu sou totalmente contra isso. Acho que você tem que se sentir bonito, mas tá confortável. Por isso que eu opto por tecidos com esticamento, né? Para quando eu quero roupas mais coladas. E tecidos que não vão me causar desconforto, calor, né? Eu me preocupo muito com isso. Modelagens confortáveis, né? Que eu possa me movimentar, que eu possa sentar sem me preocupar. Então isso é muito importante. Quando você pensar numa roupa, pensa no seu conforto além da elegância, né? Eu vou estar elegante, vou poder usar com X sapato em tal ocasião, mas a primeira coisa é que você esteja confortável e seja algo que você tenha atitude para usar, que tenha a ver com a sua personalidade, né? Aí são looks
que eu criei para mim, para o meu dia a dia, para as minhas ocasiões, né, para os locais que eu frequento, e alguns para trabalho mesmo, que eu uso bastante. Eu fiz bastante calça flare nesse fit crepe, nesse crepe de malha, e eu uso para trabalhar, é super confortável. Vamos pro próximo. Esse look é um look mais festa, né? Apesar de que essa saia no plissado, meio godê e evasê, ela está sendo muito usada no dia a dia, até em tecidos mais metálicos, né? Metalizados, eu tenho visto ela no dia a dia. Então, modelo clássico, e eu fiz essa combinação com cropped, fiz o conjunto, mas posso usar avulso também. E o que eu achei super legal, como eu falei, né, essa é a malha plissada, da mesma malha daquele camisetão que eu mostrei anteriormente, mas ela está numa cor mais viva, no vermelho, e eu não fiz acabamento na barra dessa saia. Então, mais uma vez, foi um corte preciso, é uma malha que não vai desfiar. Eu não forrei, porque não é uma cor que tem transparência, mas se você gosta de uma roupa com mais peso, é legal forrar. Então, não fiz acabamento na barra, só um corte preciso. Eu corto muito com máquina disco, então não tenho dificuldade de cortar perfeito ali, né? Não mastiga. Mas se você corta com tesoura, é um pouco mais difícil. Então, tem que cortar devagar e tá com uma tesoura bem amolada. Aí, o que definiu esse corte foi um cos fininho que eu coloquei. Eu usei entretela no cos. Na hora de você entretelar uma malha plissada como essa, você tem que ter bastante cuidado para não deformar o plissado. Então, não abrir o tecido enquanto entretela, não esticar o tecido enquanto entretela. Você vai colocar o ferro de passar em cima da entretela e não no tecido e procurar preservar ali o plissadinho sem esticar. Então, você vai pressionar a entretela e não o tecido. Aí você vai ter um resultado legal, ninguém vai perceber que você entretelou ele. Eu fiz uma abertura com um zíper lateral nessa saia e fiz esse cropped usando overlock, basicamente. Fiz a costura do cropped na barra mesmo com galoneira para dar um peso, né, para ele dobrar e dar um peso. Mas ele não é forrado. Poderia ter resolvido ele com forro, acho que os acabamentos até ficariam melhores. E é um look leve, né, quando não está fazendo frio, você pode usar até para ir para uma festa. E achei bem legal, super confortável e tem essa vantagem de que não precisa fazer barra na saia. E aí essa saia é super fácil de cortar, é um evasê, né? Para quem estiver me acompanhando aí, eu tenho muitas dicas lá também no canal do YouTube, só digitar costura surpreendente. E não esqueçam também da oportunidade de se inscrever para a minha próxima aula gratuita, tem um link aqui acima. Você clica depois da transmissão, claro. E depois da transmissão também fica disponível o nosso WhatsApp, para você interagir, né, com mais frequência com a gente. Se ficar alguma dúvida dos looks, você pode também mandar nos comentários aqui embaixo. Só clicar no balãozinho e escrever. Kate, a Marilda, ela está perguntando aqui sobre o fit crepe que você mostrou, né, se ele marca muito, para quem não está com um corpinho tão bom quanto o seu. Obrigada, Marilda. O fit crepe é uma malha mais grossa, né? Se você já usou a malha montaria, eu acho que você vai gostar do fit crepe porque ele marca menos. Claro que assim, dependendo do que você vai fazer, eu tenho feito calças no fit crepe coladas, né? Aí você tem que usar uma roupa íntima adequada para não marcar. Ele marca muito menos do que a malha montaria e suplex. Ele é 2 vezes mais grosso que um suplex. E por ele ter essa textura, ele ter uma texturinha, ele ainda ajuda mais a esconder. Então ele marca menos que as malhas comuns. Você pode usar sem medo. Então vamos lá para o próximo look. Kate, a Serville, ela está pedindo aqui se você pode falar mais sobre tecidos. Que tipo de tecido? Manda mais específico. Serville. Serville. Serville, eu estou falando
dos tecidos que eu usei nas peças, né? Especifica que tipo de tecido que você quer saber, se é algum que eu estou mostrando ou não, que aí eu posso falar um pouco mais. Esse look, ele é de malha ribe, né? A malha ribe foi uma malha criada com um desenho parecido com as ribanas, que são malhas de acabamento para punhos, né? Então são malhas caneladas, são malhas com textura. Eu gosto muito de malhas com textura, porque a malha a gente já tem aquele preconceito que malha é roupa ruim, é roupa barata, ou que é roupa de academia. E eu gosto de umas malhas mais sofisticadas, porque veste bem, assenta bem no corpo, mas fica com uma cara de tecido, fica com uma cara mais chique. E aí essa malha ribe, ela tem uma texturinha canelada, como se fosse aquele tecido de acabamento, sabe? E agora tem umas malhas ribe mais sintéticas, tem com algodão e tem sintética. A sintética ela tem um brilho muito bonito também. Aí eu fiz esse conjunto, calça flare, que eu adoro, né, como as outras que eu mostrei, e fiz uma baby look mais justinha, com um decote V e umas mangas menores, né, uma manga que mostre mais o braço. E aí é um look confortabilíssimo, assim, eu trabalho assim, se eu precisar, né, movimentar, abaixar. Essa baby look, ela tem um comprimento um pouco maior atrás, então ela vela o bumbum, fica bem legal, posso usar com um colar. E a malha ribe, ela é de ótimo manuseio, ela não dá problema no corte, ela não cresce, ela não estica sem mais nem menos como o veludo, né? É uma malha que você pode trabalhar na overlock, os acabamentos na galoneira tranquilo, é uma malha fácil de cortar, macia. Tem mais alguma pergunta? A Seville, ela complementou aqui. Pediu para você falar mais dos tecidos, das peças mesmo. Ela disse aqui que ela é iniciante e quer saber mais sobre tecido de qualidade. Certo. Então, Seville, eu tenho falado, não sei se você está acompanhando desde o início, mas eu estou falando de cada tecido, de cada look que eu estou mostrando, né? Tecidos de qualidade, assim, com o tempo você vai conhecer, mas um teste bom, quando você for analisar o tecido, dá uma esticadinha, mesmo quando não é malha. Você vai dar uma esticadinha, vai ver se ele não cria rachaduras. Você vai esticar tanto no sentido horizontal como no tecido vertical, para descobrir em quantos sentidos aquele tecido estica, né? A qualidade dele. E assim, depende muito do estilo de roupa que você quer fazer. Essas peças, eu criei uma coleção minha, né, assim, que atende o meu dia a dia. Eu gosto muito de tecidos com esticamento, porque como eu me movimento muito, eu trabalho com costura, eu trabalho dando aula, então eu abaixo para pegar tecido, eu subo dessa escada, eu ando de uma sala para outra, eu vou de um aluno para outro, então tem que ser roupas confortáveis. Mesmo quando é malha, eu gosto de fazer umas camisetas folgadinhas, né? Eu sinto muito calor, então eu não gosto de roupa muito fechada. Então, assim, que eu recomendo de malha, super recomendo algumas dessas que eu estou mostrando, como a malha canelada, que é a malha ribe, que dá para fazer tudo que você pensar, calça, vestido, camiseta. O fit crepe é um tecido super durável, com aparência sofisticada, porque ele é uma malha com aparência de crepe, é uma malha mais grossinha, né? Também falei dos plissados. Os plissados você tem que ter um pouquinho mais de prática para trabalhar, porque eles desmancham, eles são tecidos frágeis. O tule é de malha, ele super tem qualidade, mas já é um tecido que cede bastante e um tecido que quando você vai trabalhar com overlock, você tem que ter uma regulagem para o ponto não estourar, justamente porque ele estica muito. Então, todos esses tecidos que eu estou apresentando são tecidos de qualidade. Vou passar mais alguns looks e aí se eu lembrar de mais algum, eu vou falando e você também pode me perguntar, tá? Mas lembra sempre de esticar os tecidos quando vai escolher, para ver se não desfia, se não racha, tá? Tecidos que você estica e desfia ou cria rachaduras, não compre, que são malhas inferiores, tá? Pode passar.
Esse look tem aí a malha plissada na camiseta, que eu já mostrei num vestido anteriormente. A malha plissada, como eu falei, é um tecido, é uma malha com aparência de tecido, mas que tem realmente um toque frágil, então tem que ter muito cuidado na hora de costurar, não esticar, não pode fazer peças muito justas com ela, tá? A calça é de fit crepe, então, para a nossa colega que fez a pergunta se o fit crepe marca, eu uso super para calça e não tem problema, não acho que marca, não me deixa desconfortável. E são calças que eu consigo usar assim no dia a dia, né? Não marca. E essa calça super simples, né? A barra dela foi feita na galoneira, o cos dela eu fiz com elástico, mas pode ser feito de outras formas. E essa baby look, os acabamentos, eu fiz manga forradinha, manga dupla. Fiz o decote com um viés de lingerie, que eu falei que super facilita, já expliquei no início. Porque ele é um viés que você só dobra uma vez. E você consegue resolver na máquina reta, né? Para quem não tem uma galoneira, para passar aparelhos e tal. E a barra fiz na galoneira, mas você também poderia, de repente, quem não tem galoneira, dá para fazer na máquina reta também. Vamos pro próximo. Essa blusa, essa regata, eu fiz no suede. Esse foi o bendito suede que eu falei que solta tinta. Então, como eu falei antes, suede é um tecido bacana porque você não precisa dar acabamento em todas as bordas. Ali eu não dei acabamento, acho que eu só fiz acabamento no decote das costas, mas as cavas e o decote da frente não tem acabamento, é o tecido mesmo. E eu fiz essa modelagem no manequim, a partir de uma mulagem, né? Eu fui criando com o tecido, alfinetando e chegando nesse formato, porque ele tem um drapê no decote, tem um recorte que pega uns franzidos. Então eu quis criar uma roupa mais oriental, assim, uma roupa com um corte diferenciado. E aí na foto não dá muito pra ver, mas acho que eu escolhi mal a foto, ele tem uma ponta. Então ele é uma roupa simétrica que eu posso usar com calça, com legging. E ficou bem confortável. Então, suede realmente dá uma lavada antes, né? Em geral, é legal você lavar os seus tecidos antes de cortar. Mas esses tecidos com suede que são tingidos, mais importante ainda, lavar antes, para não ter problema sujando as mãos, sujando suas máquinas, e talvez venha manchar outro tecido aí que estiver perto, né? E é realmente um tecido versátil. Eu não aconselho esse suede fake que é mais fininho, você fazer nada muito justo, né? Cortes mais soltos, porque ele sim marca, ele é fininho. Então eu gosto de coisas mais soltas. O que eu tentei fazer mais justo, eu vi que não ficou bom, né? Eu fiz umas saias, eu tentei fazer uma saia midi com ele e não deu muito certo porque ficou marcando. Mas para roupas mais folgadas, ou aquele cardigan que eu mostrei antes, fica bem legal. Pode passar. Essa regata é de couro fake e o acabamento das alças é todo feito no zíper. Então o próprio zíper que abre ela faz as alças da blusa. Essa sacada eu achei bem legal, uma criatividade que eu tive. Eu queria uma regata mais folgada, eu gosto dessas regatas de alça, mas assim, tudo que a gente vê por aí, ou ela é malha, ou ela é curta demais, né? Ou às vezes é aquele folgado que a cava tá lá embaixo. Então eu quis uma regata mais folgada, não tão folgadona, que mostrasse muito a lateral do corpo. E com algum acessório que pesasse ali, para eu não precisar carregar num colar e tal. Só a regata já ser um acessório no look. Aí criei essa regata, foi simplesmente costura reta. Como eu falei, se você quiser resolver os acabamentos do couro fake só com costura reta, aí eu nem usei overlock. Trabalhei só com costura reta, coloquei esse zíper, né? Logo eu vou estar gravando aí mais dicas e uma delas... Eu vou ensinar a colocar zíper no couro eco. Tem muita gente que acha que é o fim do mundo, mas não é, gente.
E na máquina doméstica você consegue sim costurar um couro fake tranquilamente. Então esse look foi feito de couro fake usando só máquina reta. Let's go! Se você tiver dúvidas, pode escrever aí nos comentários. Converse com a gente aí ao vivo que eu vou responder a sua dúvida. E não esqueçam, vocês que estão nos assistindo, de clicar no link acima da live e já garantir sua vaga na minha próxima aula gratuita, que não vai ser aqui pelo Face. Então, realmente, tem que se inscrever, tá? Assim que acabar a live, clica nesse link, faz inscrição para a nossa aula do dia 5 de dezembro, que eu vou ensinar como fazer sua primeira peça de roupa surpreendente. Então, é super vantajoso você criar suas roupas. Hoje eu estou fazendo essa live justamente para falar sobre isso, que para mim foi um grande avanço fazer minhas próprias roupas. Eu economizo, eu ando com roupas que ninguém tem, eu posso escolher os tecidos que eu quero usar, tecidos altamente duráveis, roupas rápidas de fazer, né? E ainda posso comercializar, né? Posso oferecer porque eu faço, então vai ter sempre alguém querendo aquele modelo. Então, é muito legal. Você começa a treinar mudando o seu guarda-roupa e isso vai te abrindo outras possibilidades. E além da experiência que você ganha com os tecidos também. Esse look, aí eu já usei um tecido, né? A legging é de couro fake, bem justa. Couro também, eu não vejo que marca, ele não marca muito, né? Você usando a roupa íntima adequada, ele não vai marcar. Mas, como eu falei, a minha dificuldade com as regatas era justamente essa coisa de só regata curta ou só regata muito colada. Então, as regatas eu gosto de criar um pouco mais folgadas. Essa regata eu usei um crepe bubble, que é um crepe que ele é meio porosinho, sabe? Ele é sintético mesmo, mas ele é bem porosinho. E eu fiz um drapeado, né? Eu fiz uma torção na frente dela. Então ela é bem folgada, tem um caimento assim bem bonito, desconstruído, né? E fiz as alcinhas com uma cordinha dessas cordas de amarração mesmo, com ilhós, preso por um ilhós. E atrás, que é o que eu sempre gosto de frisar, mais compridinha para você poder usar aquela calça mais colada, sem constrangimento. E aí ficou fluida, ficou solta. Para tecidos como crepe, é legal você trabalhar barras mais finas, como barras de lenço, trabalhar acabamentos mais na máquina reta, né? Costurinhas francesas. É legal você trabalhar cortes mais soltos. Esse modelo torcido parece complicado, mas não é, né? Ele é um modelo simples de fazer, mas que fica sofisticado justamente porque é mais solto. Minha dica para trabalhar com crepes é escolher crepes que não escorreguem tanto, trabalhar com agulha fina, número 11, número 10, né? Fazer costuras mais fininhas e, se você puder, evitar overlock, fazer as costuras laterais francesas. E o tecido pede mais esse cuidado, tá? Mas eu também poderia ter feito a alça do próprio tecido. Aí foi uma opção minha colocar essas cordas. E a legging eu fiz na overlock e na máquina reta. Resolvi o cós com elástico, né? Uma legging bem basiquinha. Tem pergunta pra gente? Na verdade, a Marilda fez um comentário aqui, né? Falou que você é muito criativa e seus looks são maravilhosos. O que mais a encantou, né, foi seu respeito pelo conforto. Tá te dando os parabéns. Ah, obrigada, Marilda. Muito importante, porque a mulher de hoje ela tem que ser muito versátil. Ela tem que trabalhar, ela tem que sair, né? E às vezes tem criança pequena, abaixa, levanta. Então tem que ter realmente roupas confortáveis e com tecidos diferenciados. Vamos pro próximo. Esse vestido aí é um coringão. Eu criei um vestido infinito, né? Claro que assim, a partir de algumas ideias da internet, esse modelo já existia, mas eu quis pagar para ver. Inclusive esse aí eu nem tenho mais, porque arremataram ele, não teve como. Vou ter que fazer outro para mim. Esse vestido, ele é, pasme, ele é de liga light. Então, assim, é uma malha que não é a malha mais chique, né? Uma malha barata, tipo
você compra aí no quilo essa malha. Mas a sacada desse modelo foi que assim, teve um ano, acho que foi o ano passado, teve uns 2 casamentos seguidos na família. E aí todo mundo aquela correria de roupa, não sei o que, e eu comecei a pensar com a minha mente criativa, né? Poxa, será que eu não tinha um vestido que eu pudesse usar várias vezes, para não precisar ficar alugando, comprando vestido toda hora? Eu não tenho tempo de costurar muito pra mim, né? Por incrível que pareça. Eu faço mais coisas pros outros do que pra mim. E aí eu pensei num modelo que eu pudesse estar variando a parte de cima. Então esse vestido, ele vira várias partes de cima diferentes, porque ele tem tiras presas. Então ele tem um top para velar, né? Mas ele tem tiras que você pode ir transformando em outras coisas. E aí essa saia eu fiz um corte godê, por isso que dá esse caimento lindo. E ao invés de aparar, que eu ia aparar essa barra, e eu vi que deu um formato de losango, né? E atrás também deu essa ponta, e ficou uma coisa que pareceu tão ensaiada, e não foi, mas que ficou bonito e eu resolvi deixar. Então deixei com as pontas mesmo, e ficou com 4 pontas, ficou bem bonito. E aí a parte de cima eu só amarrei, atrás ele tá amarrado, então se eu quisesse ter feito outra amarração, meio que decote um ombro só, né? Eu poderia ter feito, cruzado, várias amarrações diferentes aí. Então, eu posso ir para um evento, daqui a alguns meses eu posso mudar o modelo e para outro evento, mudo o acessório e eu vou ter um vestido bem versátil. Então, aí eu usei só a liga light e só o máquina overlock. Não teve reta, não teve galoneira, um vestido que eu fiz aí em 3 horas, né? E que se eu for vender hoje, um preço muito bom para o trabalho, pouco trabalho que ele me deu. E resolve super, porque hoje um aluguel você vai encontrar a partir de 300, 400, 600 reais, dependendo do vestido. E esse vestido aí você gasta muito menos do que você pagaria num aluguel. E é um vestido que você vai usar várias vezes. Então, a internet está cheia de sacadas, de roupas que você pode copiar. E tem moldes gratuitos, então é muito legal você começar a abrir sua mente mesmo. Tem tecidos que não são caros, mas o corte, o modelo que você coloca valoriza, porque essa liga light é uma malha popular, uma malha barata, mas esse vermelho ficou com um brilho tão bonito e o caimento, o corte ficou tão bem feito que ninguém quer saber do tecido, né? O que chama atenção é o modelo. Então a liga light, ela dispensa acabamentos de barra. Você pode trabalhar só com overlock e pode produzir modelos assim. Eu recomendo modelos mais folgados, como eu fiz nessa saia com bastante caimento. Eu devo ter gastado aí 1 quilo, que equivale a mais de 3 metros de malha. Não economizei, mas ficou um look bem legal. Acabou? Então, acabaram meus looks por hoje. Eu achei até que tinha mais, mas assim, falei de cada um dos tecidos. Se ficou alguma dúvida sobre os tecidos, agora é a hora. Fale agora, o cálice para sempre, brincadeira. Depois tem oportunidade de falar com a gente pelos outros canais. Então, quando acabar a live, vai ter aí o número do WhatsApp para vocês ficarem mais perto aí da gente, receberem notificações sobre as nossas publicações, nossas aulas gratuitas. Aqui em cima tem um link, né? Depois que a gente desligar, não faz depois, faz agora que é para não esquecer. Clica no link, já se inscreve para a aula, porque não vai ser pelo Face, é outra plataforma, então você tem que se cadastrar para a gente poder te avisar, né? E aí você já fica também com a gente de vez e fica sabendo de todas as transmissões. Então, clica nesse link azul, faz inscrição para a aula do dia 5, onde eu vou falar como produzir a sua primeira peça de roupa surpreendente, né? E você vai começar a desbravar esse universo e quem sabe daqui a pouco, assim como eu estou mostrando as minhas peças, você também vai ter um guarda-roupa todo feito por você. Que hoje eu posso dizer quase sempre, assim, quase que diariamente, que eu estou vestindo tudo que eu fiz. E é muito bom poder falar essa frase, fui eu que fiz. Então, é uma roupa com a sua personalidade que só você vai ter. Legal, Kate. A Seville está dizendo aqui que você arrasou. Obrigada, Seville. Isso. E comenta mais um pouquinho para quem é, né? Para quem é essa próxima aula que você
vai dar no dia 5, para que as pessoas possam, com certeza, conhecem outras pessoas que podem estar convidando aí para participar também dessa aula. Então, gente, avisa aí suas amigas que tem o interesse de produzir uma roupa, né? Essa aula é para quem nunca costurou ou tem pouca experiência e está realmente querendo aprender mais, né? Nessa próxima aula eu vou falar sobre o que você deve fazer para produzir já uma primeira peça. Eu costumo brincar com as minhas alunas, vestível. Uma primeira peça que você consiga vestir, porque a minha primeira peça eu não consegui usar, né? Outros tempos, cursos que não atendiam muito o meu sonho, a minha necessidade. E eu me comprometi a criar um método único, né? Um método próprio, onde mesmo uma pessoa que não tem experiência alguma, consegue produzir uma primeira peça surpreendente. Porque não é só ser a primeira peça, tem que ser uma peça surpreendente pelo que vai te trazer de conhecimento e pelo prazer de você poder falar, fui eu que fiz, e usar. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre como fazer a sua primeira peça de roupa surpreendente. Então, se você conhece alguém que também se interessa pelo tema, compartilha, tá, esse link ou a live, para a pessoa ter oportunidade também de se inscrever para a nossa aula no dia 5. Legal. A Marilda está dizendo aqui que adorou. Oba! E estará contigo na próxima aula. Oba! Quero você lá, Marilda, falando com a gente de novo, hein? É isso aí. Então, gente, muito, muito obrigada pela companhia. Compartilhe esse conteúdo se foi construtivo para você. Me apresentei aquela sua amiga que ama costura, compartilhando esse vídeo. Se inscreve para a nossa próxima aula assim que desligar, para não esquecer, tá? E nos adiciona aí no WhatsApp para você ficar recebendo os avisos de tudo que a gente vai aprontando por aí. Let's go, costureiras!